Quando o coração fica inquieto, a gente percebe algo que talvez já tentou esconder por muito tempo. Existe um peso dentro do peito que não dá para explicar direito. Às vezes, não é uma dor física, mas parece que falta ar. A mente não para, os pensamentos vão longe demais. E mesmo quando tudo está aparentemente bem, por dentro existe uma agitação que ninguém vê. Essa inquietação costuma chegar de forma silenciosa, sem pedir permissão. Ela aparece no meio da noite, quando tudo fica em silêncio, e só os pensamentos fazem barulho. Aparece também no meio do dia, quando você tenta se concentrar, mas algo insiste em te puxar para dentro de preocupações. É como se a mente criasse cenários que ainda nem aconteceram. E quanto mais você tenta controlar, mais parece que perde o controle. A verdade é que todo ser humano, em algum momento, vai enfrentar esse tipo de sentimento. Não importa a idade, a fase da vida ou a situação financeira. A ansiedade não escolhe hora nem pessoa. E talvez o mais difícil seja admitir isso, porque muita gente acha que precisa ser forte o tempo todo. Mas reconhecer a própria fraqueza é o primeiro passo para algo começar a mudar. E é aqui que algo muito importante precisa ser entendido. A Bíblia não ignora esse tipo de sentimento. Ela não trata a ansiedade como algo distante ou raro. Pelo contrário, ela fala diretamente com quem está cansado, aflito e sobrecarregado. É como se Deus dissesse: eu sei exatamente como você se sente, e eu não estou longe de você agora. Deus começa a trabalhar na nossa vida não quando estamos fortes, mas quando estamos quebrados por dentro. Ele se aproxima justamente no momento em que o coração está inquieto. E talvez essa inquietação não seja o fim, mas o começo de algo novo sendo construído. Porque quando tudo dentro de nós parece confuso, é nesse lugar que Deus começa a trazer direção. Mesmo que a gente ainda não perceba isso claramente. Deus não rejeita quem está ansioso, e isso precisa entrar no seu coração de forma clara. Muitas pessoas carregam a ideia de que precisam estar bem para se aproximar de Deus. Pensam que precisam ter controle das emoções, estar fortes, confiantes o tempo todo. Mas a verdade é completamente diferente disso. Deus não se afasta de quem está quebrado por dentro. Ele se aproxima ainda mais. Existe um engano muito comum que faz muita gente se afastar no momento em que mais precisa. A pessoa sente ansiedade, medo, insegurança e logo pensa que está falhando espiritualmente. Começa a se culpar, a se julgar e aos poucos vai se distanciando. Só que Deus não está olhando para você com reprovação. Ele está olhando com compaixão, entendendo cada luta que você está enfrentando em silêncio. Se você sente que precisa viver isso na prática, preparei um devocional de 21 dias que pode te ajudar nesse processo. O link está no primeiro comentário. A palavra de Deus mostra de várias formas que Ele acolhe aqueles que estão cansados. Ele não ignora a dor, não diminui o sofrimento e não exige uma aparência de força. Pelo contrário, Ele valoriza um coração sincero, mesmo que esteja confuso. Não é sobre chegar perfeito diante de Deus, é sobre chegar verdadeiro, sem máscaras, sem tentar esconder o que está sentindo. Talvez você tenha aprendido ao longo da vida que precisa dar conta de tudo sozinho, que demonstrar fraqueza é sinal de derrota. Mas diante de Deus, reconhecer que não está bem é um ato de fé. É dizer: eu não consigo, mas eu sei que o Senhor pode me sustentar. E é nesse lugar de entrega que algo começa a mudar dentro de você, mesmo que aos poucos. Deus não espera que você organize sua vida para depois se aproximar dele. Ele te chama exatamente do jeito que você está agora. Ansioso, preocupado, cansado, com a mente cheia e o coração apertado. E é nesse encontro sincero que você começa a perceber que não está sozinho nessa caminhada e que existe um cuidado maior acontecendo, mesmo que você ainda não entenda completamente. A raiz da preocupação muitas vezes está escondida em algo que parece até natural para nós. Existe dentro do ser humano um desejo forte de controlar tudo ao redor. Queremos saber o que vai acontecer. Queremos garantir que nada saia do nosso planejamento. Tentamos evitar qualquer tipo de dor ou surpresa. E quando percebemos que não temos esse controle, a ansiedade começa a crescer dentro da gente.
É como se a mente não aceitasse a incerteza e começasse a criar caminhos para tentar prever o futuro. A gente pensa em várias possibilidades, imagina cenários, tenta se preparar para tudo. Mas quanto mais tentamos antecipar, mais cansados ficamos. Isso acontece porque o controle que buscamos simplesmente não existe da forma como imaginamos. E lutar contra essa realidade só aumenta o peso que já estamos carregando. A Bíblia nos confronta com uma verdade que nem sempre é fácil de aceitar. Nem tudo está nas nossas mãos, e isso não significa que somos fracos. Significa apenas que somos humanos, limitados, dependentes de algo maior. Quando tentamos assumir o controle absoluto da vida, acabamos ocupando um lugar que não é nosso, e esse lugar pertence somente a Deus. A preocupação excessiva começa a revelar áreas onde estamos tentando resolver tudo sozinhos. É como se, no fundo, estivéssemos dizendo que precisamos dar conta de tudo, sem depender de ninguém. Mas essa postura, ao invés de trazer segurança, gera mais medo. Porque no fundo sabemos que não conseguimos sustentar tudo sozinhos. E isso vai desgastando a mente e o coração aos poucos. Talvez o maior desafio não seja eliminar a preocupação de uma vez, mas reconhecer de onde ela vem. Perceber que muitas vezes ela nasce desse desejo de ter controle total da vida. E quando começamos a enxergar isso com clareza, algo dentro de nós começa a mudar. Não de forma imediata, mas como um processo que vai abrindo espaço para aprender a confiar, mesmo sem ter todas as respostas. O convite de Jesus para descansar não vem como uma cobrança pesada, mas como um alívio para a alma cansada. Ele não fala com dureza, como alguém exigindo perfeição, mas com carinho, como alguém que entende a nossa dor. Quando ele diz para não andarmos ansiosos, não é uma ordem distante, é um chamado para confiar, mesmo quando tudo dentro de nós parece agitado. É como se ele estivesse dizendo: você não precisa carregar isso sozinho. Muitas vezes, a gente escuta esse ensinamento e pensa que é impossível viver assim. Afinal, como não se preocupar diante de tantas responsabilidades e incertezas? Mas Jesus não ignora a realidade que enfrentamos. Ele conhece cada detalhe da nossa vida, cada luta silenciosa. E mesmo assim, ele nos convida a olhar para algo maior do que os problemas que nos cercam. Ele usa exemplos simples, mas profundamente poderosos para nos ensinar. Fala dos pássaros que não plantam nem colhem, mas nunca ficam sem alimento. Fala dos lírios do campo que crescem sem esforço, mas são vestidos com uma beleza que nenhum ser humano consegue criar. Esses exemplos mostram que existe um cuidado constante acontecendo, mesmo quando não percebemos. Quando olhamos para a natureza com esse entendimento, começamos a perceber algo diferente. Existe uma provisão que não depende da nossa ansiedade. Existe um cuidado que vai além do nosso esforço. E se Deus cuida de coisas tão pequenas, tão passageiras, quanto mais Ele se importa com a nossa vida, que tem valor eterno para Ele. Esse convite de Jesus não elimina os problemas, mas muda a forma como lidamos com eles. Ele nos chama a trocar o peso da preocupação pela leveza da confiança. E esse processo não acontece de uma vez, mas começa com uma decisão simples. Decidir acreditar que existe um cuidado maior sustentando tudo, mesmo quando ainda não conseguimos ver claramente para onde tudo isso está nos levando. A troca que transforma começa quando a gente entende que não basta tentar parar de se preocupar à força. Muitas vezes, a pessoa diz para si mesma que precisa parar de pensar demais, que precisa se acalmar, mas isso não resolve de verdade. A preocupação continua voltando, às vezes até mais forte. Isso acontece porque não fomos feitos para apenas tirar algo da mente, mas para substituir por algo maior. E é exatamente isso que a Bíblia nos ensina com tanta clareza. Deus não pede para você simplesmente ignorar o que está sentindo ou fingir que está tudo bem. Ele sabe que existem problemas reais, desafios concretos e situações que precisam de solução. O que ele propõe é uma troca. Em vez de carregar tudo sozinho, você começa a entregar aquilo que está te sobrecarregando. E essa entrega não é teórica. Ela acontece de forma prática.
principalmente através da oração. Quando você ora de verdade, não é apenas repetir palavras prontas ou falar de forma automática. É abrir o coração com sinceridade, contar exatamente o que está te preocupando, sem filtros. É colocar diante de Deus aquilo que você talvez nem tenha coragem de falar para outras pessoas. E nesse momento, algo começa a acontecer por dentro, mesmo que externamente nada tenha mudado ainda. Essa troca não significa que o problema desaparece imediatamente, mas muda quem está carregando o peso dele. Antes, estava tudo sobre você, e isso te consumia por dentro. Agora, você começa a dividir esse peso com Deus, e isso muda completamente a forma como você enfrenta a situação. A carga deixa de ser solitária, e isso já traz um tipo de alívio que não dá para explicar facilmente. Com o tempo, essa prática vai transformando o coração de forma profunda. Você passa a perceber que confiar não é um sentimento automático, mas uma decisão diária. Cada vez que a preocupação tenta voltar, você aprende a fazer essa troca novamente. E nesse processo, pouco a pouco, a ansiedade vai perdendo força, enquanto a confiança começa a ocupar um espaço maior dentro de você. A paz que não depende das circunstâncias é algo que muita gente procura, mas poucos entendem de verdade. Normalmente, pensamos que só vamos ficar em paz quando tudo estiver resolvido. Quando as contas estiverem pagas, quando as respostas aparecerem, quando os problemas desaparecerem. Mas a Bíblia apresenta uma paz diferente, que não está ligada ao que acontece do lado de fora. É uma paz que nasce dentro, mesmo quando tudo ainda está fora do lugar. Essa paz não é algo que conseguimos produzir sozinhos com esforço ou pensamento positivo. Ela vem de Deus e tem uma característica única. A Bíblia diz que ela excede todo entendimento, ou seja, não faz sentido lógico em muitos momentos. É aquela calma que aparece quando, humanamente falando, você deveria estar desesperado. E isso não significa que você não sente mais nada, mas que algo maior começa a sustentar você por dentro. Muitas pessoas enfrentam situações difíceis, mas continuam firmes de uma forma que nem elas mesmas conseguem explicar. Isso não é ausência de dor, nem falta de problema. É a presença dessa paz que protege o coração. Enquanto a ansiedade tenta dominar os pensamentos, essa paz funciona como um escudo silencioso, impedindo que o medo tome conta completamente. Essa proteção não acontece porque você tem controle sobre tudo, mas justamente porque você começa a confiar em quem está no controle. É uma mudança interna que não depende das circunstâncias mudarem primeiro. Mesmo no meio do caos, existe uma estabilidade que não vem da situação, mas da presença de Deus sustentando cada momento. Com o tempo, você começa a perceber que essa paz não é algo distante ou impossível. Ela se manifesta nos pequenos momentos, nas decisões de confiar, nas vezes em que você escolhe não se entregar ao desespero. E mesmo que a ansiedade ainda tente aparecer, agora existe algo dentro de você que responde de forma diferente, mostrando que existe um caminho sendo construído pouco a pouco. Pensamentos que precisam ser alinhados fazem toda a diferença na forma como a gente vive por dentro. Muitas vezes, a ansiedade não começa nas circunstâncias, mas na maneira como interpretamos o que está acontecendo. A mente cria histórias, amplia problemas e antecipa dores que nem chegaram ainda. Quando percebemos, já estamos presos em um ciclo de preocupação que parece não ter fim. E tudo isso acontece principalmente no campo dos pensamentos. A Bíblia nos ensina que não podemos simplesmente deixar a mente solta, sem direção. Existe uma orientação clara sobre aquilo que devemos alimentar dentro de nós. Pensar no que é verdadeiro, no que é justo, no que é bom, não é viver em ilusão. É escolher conscientemente não dar espaço para pensamentos que só geram medo e angústia. É como cuidar de um jardim, onde você decide o que deve crescer e o que precisa ser arrancado. Isso não significa negar a realidade ou fingir que os problemas não existem. Significa olhar para a situação com uma perspectiva diferente, sem deixar que o medo domine tudo. Existe uma grande diferença entre reconhecer um problema e se afundar nele mentalmente. Quando você começa a alinhar seus pensamentos com aquilo que edifica, algo dentro de você
começa a se organizar de forma mais saudável. No começo, esse processo pode parecer difícil, porque a mente já está acostumada a seguir um padrão de preocupação. Pensamentos negativos aparecem de forma automática, sem aviso, mas aos poucos você vai aprendendo a perceber quando isso acontece. E nesse momento, você tem a oportunidade de escolher um caminho diferente, substituindo aquilo que te prende por algo que traz vida e esperança. Com o tempo, essa prática vai renovando sua forma de pensar. A ansiedade começa a perder força porque não encontra mais o mesmo espaço para crescer. A mente vai ficando mais firme, mais consciente, menos vulnerável ao excesso de preocupação. E mesmo que os desafios continuem existindo, agora existe uma nova forma de lidar com eles internamente, preparando o coração para continuar avançando no que ainda está por vir. Um dia de cada vez parece algo simples de falar, mas é um desafio real de viver. A nossa mente tem a tendência de correr para frente, tentando antecipar tudo o que pode acontecer. Pensamos no amanhã, nas possíveis dificuldades, nos cenários que nem existem ainda. E sem perceber, começamos a carregar um peso que não pertence ao momento presente. Isso vai gerando um cansaço que não vem do corpo, mas da alma. Grande parte da ansiedade nasce exatamente desse excesso de futuro. A gente tenta resolver hoje aquilo que ainda nem chegou. Quer ter respostas antes do tempo, soluções antes do problema acontecer. E quando não conseguimos, surge aquela sensação de impotência. É como se estivéssemos vivendo vários dias ao mesmo tempo, sem ter força suficiente para lidar com todos eles. A Bíblia nos ensina algo que muda completamente essa forma de viver. Ela nos chama para focar no hoje, no agora, no que está diante de nós neste momento. Cada dia já tem seus próprios desafios, suas próprias lutas e também suas próprias soluções. Deus não libera força para enfrentar uma semana inteira de uma vez, mas Ele sustenta cada dia de forma suficiente. Talvez essa mensagem esteja sendo a resposta que você pediu a Deus, e se você realmente deseja restaurar sua vida espiritual, eu organizei uma jornada de 21 dias para caminhar com você. Quando tentamos viver o amanhã hoje, acabamos nos sobrecarregando sem necessidade. Criamos preocupações que poderiam ser evitadas se estivéssemos mais presentes no agora. Isso não significa viver sem planejamento, mas sim não deixar que o futuro roube a paz do presente. Existe um equilíbrio entre se preparar e se perder em preocupações antecipadas. Aprender a viver um dia de cada vez é um processo, não acontece de forma automática, mas começa com pequenas decisões diárias de trazer a mente de volta para o presente, de confiar que assim como Deus está cuidando de hoje, Ele também estará lá amanhã. E essa confiança vai preparando o coração para continuar caminhando, sem precisar carregar pesos que ainda não chegaram. Confiar mesmo sem entender é uma das partes mais desafiadoras da caminhada com Deus. A gente gosta de ter respostas, de saber exatamente o que está acontecendo e para onde tudo está indo. Existe uma necessidade dentro de nós de fazer sentido das coisas, mas a vida nem sempre funciona assim e muitos momentos chegam sem explicação. E é justamente aí que a fé começa a ser provada de verdade. Existem situações em que você ora, busca direção, pede sinais, mas o silêncio permanece. As respostas não vêm no tempo que você gostaria, e isso pode gerar ainda mais inquietação. A mente tenta encontrar lógica, tenta organizar tudo, mas não consegue. E nesse cenário, a ansiedade tenta voltar com força, porque o desconhecido assusta. É difícil descansar quando não se sabe o que vem pela frente, mas confiar em Deus não é sobre entender cada detalhe do caminho. É sobre acreditar que, mesmo sem enxergar, existe um propósito sendo construído. Deus vê o que você não vê, entende o que você não entende e age de formas que vão além da nossa percepção. A fé verdadeira começa a crescer quando você decide continuar caminhando, mesmo sem ter todas as respostas nas mãos. Isso não significa que você nunca vai questionar ou sentir dúvida. Esses sentimentos fazem parte da jornada humana.
Mas existe uma diferença entre questionar e perder a confiança. Mesmo sem entender, você pode escolher acreditar que Deus continua no controle, e essa escolha, mesmo silenciosa, começa a fortalecer algo dentro de você que antes era frágil. Com o tempo, você começa a perceber que nem tudo precisa ser explicado para fazer sentido. Algumas coisas só são compreendidas depois, olhando para trás. E enquanto esse entendimento não chega, a confiança vai sendo construída dia após dia. Não porque tudo está claro, mas porque você decidiu não depender apenas daquilo que consegue entender para continuar seguindo em frente. Descansar nos braços de Deus é o destino de tudo aquilo que você vem sentindo ao longo dessa caminhada. Depois de entender a ansiedade, reconhecer a fraqueza, aprender a confiar e entregar o controle, chega esse momento. Não é um descanso apenas do corpo, como quando você deita depois de um dia cansativo. É algo mais profundo. É um descanso da alma, aquele lugar onde o coração finalmente encontra paz. Esse descanso não significa que todos os problemas desapareceram de uma hora para outra. As situações continuam existindo. Os desafios ainda fazem parte da vida. Mas agora existe uma diferença dentro de você. Aquela pressão constante já não domina como antes, porque você encontrou um lugar seguro para colocar tudo aquilo que te preocupava. E esse lugar é a presença de Deus, onde o peso se torna mais leve. Confiar em Deus leva exatamente a esse ponto, um lugar onde você não precisa mais tentar controlar tudo, nem carregar sozinho aquilo que te esgotava. É como se, aos poucos, você fosse soltando aquilo que estava preso nas suas mãos. Se você quer começar hoje essa restauração, o link está no primeiro comentário fixado. E ao fazer isso, percebe que nunca precisou segurar tudo sozinho. Deus sempre esteve ali, pronto para sustentar você em cada detalhe da sua vida. A ansiedade pode até tentar voltar em alguns momentos, porque faz parte da natureza humana enfrentar esse tipo de luta. Mas agora você sabe para onde correr. Você não está mais perdido dentro dos próprios pensamentos. Existe um caminho, existe uma direção, existe um refúgio. E sempre que o coração começar a se inquietar novamente, você pode voltar para esse lugar de descanso. E é assim que essa reflexão se completa, não com a ausência total de dificuldades, mas com uma nova forma de viver. Um coração que aprende a descansar em Deus encontra alívio mesmo em meio às lutas. A vida continua, os dias seguem, mas agora existe uma confiança firme sustentando cada passo. E nesse descanso, você descobre que nunca esteve sozinho e nunca estará. Que Deus alcance o seu coração agora com uma paz que você talvez nem consiga explicar. Que toda a ansiedade vá perdendo força e que a presença dele traga calma para a sua mente. Que você sinta ainda hoje que não está sozinho e que existe um cuidado real sobre a sua vida. Que o Senhor te dê descanso nos dias difíceis e direção nos momentos de dúvida. Que Ele fortaleça a sua fé mesmo quando tudo parecer incerto. E que a partir de hoje, você consiga entregar suas preocupações e viver com mais leveza e confiança. Se essa reflexão falou com você, já deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal para não perder as próximas mensagens. Deixa também um comentário contando o que você sentiu ao ouvir essa palavra e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!